A disciplina de educação financeira será obrigatória nas escolas a partir de 2020. O projeto Viva Boa Vista oferece diferentes oficinas para crianças, jovens e adultos. Seminário realizado na Câmara dos Deputados discute queimadas na Amazônia. Hoje vamos receber a vereadora doutora Márcia Santos, do Partido Verde. E também o jornalista Rodrigo Romero para comentar o que entra na pauta da 39ª sessão ordinária. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Telejornal da TV Câmara Jacareí e aqui você fica bem informado sobre o Poder Legislativo e também sobre o que acontece aqui na nossa cidade. E hoje eu tenho uma companhia especial comigo, Aleph Gonçalves. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Leilane. Sempre um prazer estar aqui com você. Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. E para começar o nosso jornal, vamos acompanhar alguns destaques da nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. Primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí: defesa do prefeito Zé Santana aponta revanche em ação de suposta improbidade. Após ser acusado de causar riscos ao meio ambiente, o prefeito municipal reagiu à promotoria e apontou revanchismo na ação em que responde por improbidade administrativa. Segundo ele, o prefeito, a ação foi resposta à representação que fez contra a promotora Eliane Taboda, que agora está aposentada, na Corregedoria do Ministério Público. À época, ele a acusou de não ter civilidade e também cordialidade no trato pessoal, de ter atuação passional e usar abusivamente a prerrogativa de instaurar inquéritos civis. O prefeito esteve aqui na Câmara Municipal na última sessão ordinária de semana passada, fez a sua própria defesa e não continuou, a questão da cassação não foi arquivado o processo, então o prefeito continua no mandato e ele fala então da sua defesa, colocando as questões relacionadas com a Eliane Taboda, que agora já está aposentada do Ministério Público. Próximo destaque do jornal Vale: Eliane Nicolucci será candidata ao Paço de São José dos Campos no próximo ano. Exatamente. A atual secretária de Segurança de Jacareí anunciou ontem que será candidata a prefeita de São José em 2020 pelo Partido Liberal. Ela comanda a Paço Jacariense há 7 meses e deverá se licenciar dela no máximo até abril. Nicolucci tem 49 anos, nasceu em São Paulo e em 2018 concorreu a vice-governadora na chapa encabeçada pelo então governador Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, ficando em segundo lugar. Agora a gente confere o que é notícia em Brasília, no Senado Federal. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, diz que votação do orçamento de 2020 deve ocorrer ainda este mês, no dia 17 de dezembro. Então, a lei orçamentária anual para o ano que vem já tramita na Casa e o presidente do Senado, Alcolumbre, também disse que o Congresso votará vetos presidenciais e 24 projetos de lei. O primeiro será o que trata de mudanças partidárias e eleitorais. Esse veto teve 7 dispositivos derrubados pelos parlamentares, mas ainda falta a votação de outros 37 dispositivos. Então, o Congresso, o Senado, continua com os trabalhos até o dia 20 de dezembro. E nessa última semana, provavelmente no dia 17 de dezembro, vários assuntos estarão na pauta, inclusive o orçamento para o próximo ano. Agora o que é notícia na Câmara dos Deputados: o projeto permite que empregador parcele o 13º salário em 12 vezes. É isso mesmo, Aleph? Exatamente, Leilane. A proposta altera a lei que institui a gratificação de Natal aos trabalhadores. Nos casos em que o funcionário não tiver um ano de trabalho, o 13º poderá ser dividido pelo número proporcional de meses trabalhados. Os descontos previdenciários e imposto de renda deverão ser recolhidos mensalmente quando o trabalhador optar pelo adiantamento, Leilane.
Pois é, mais uma notícia que afeta diretamente o trabalhador. Nosso último destaque agora da Agência Brasil. Governo anuncia novo programa habitacional neste mês, segundo o ministro de Desenvolvimento Regional, que você vê aí na foto, o Gustavo Canuto. Ele disse então que o governo vai anunciar ainda em dezembro a reformulação do Minha Casa Minha Vida, cuja prioridade será municípios de até 50 mil habitantes. Uma das novidades é o benefício de poder definir como será este imóvel. Ele receberá um voucher e apontará como a obra será tocada. São mudanças aí possivelmente no projeto Minha Casa Minha Vida. Neste primeiro bloco aqui do Bom Dia, nós estamos recebendo a vereadora doutora Márcia Santos para conversar sobre o trabalho realizado durante este ano no Poder Legislativo, que está quase acabando, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Liliana, Aleph, e a vocês ouvintes aqui do Jacareí que estão nos assistindo. Tem muita coisa na pauta para a gente falar. Claro, a gente vai começar falando de saúde, que é a sua área. Um assunto que foi discutido ao longo de todo esse ano. Hoje, inclusive, vai ter na Tribuna Livre o pessoal da Santa Casa, da Irmandade da Santa Casa, que está nesse impasse, né, de acaba a intervenção do poder público, volta para a Irmandade. Eu sei que a senhora acompanha isso de perto. Eu queria ver o seu posicionamento diante disso. A Irmandade ela vai se colocar realmente nesse último ano, né, que ela retomou, né, a posse, entre aspas, da nova diretoria executiva, toda a avaliação do histórico financeiro da Santa Casa e a perspectiva futura. É muito complicado, porque o grande estrangulamento com relação à Santa Casa, na verdade, é a dívida de 100 milhões, que é uma herança de vários anos, a perda das SEBAS, que é um selo de filantropia que dá, entre aspas, o cidadão entender bem, um certo desconto nos repasses trabalhistas, na arrecadação de impostos, e sem os SEBAS, a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, teve esses impostos cobrados como qualquer outra empresa. Então, uma dívida que foi de 30, 40 milhões, hoje temos em 100 milhões. Então, uma irmandade assumir, né, uma empresa que é a Santa Casa, não deixa de ser uma empresa, mas nosso único hospital, já com uma dívida de 100 milhões e gerenciar isso, é muito difícil para qualquer um. Né? Eles tiveram há anos fora dessa lógica da saúde e a saúde ela mudou muito. Infelizmente, ao longo desses últimos anos, nós temos um congelamento nos repasses do governo federal e no governo estadual. Tem um congelamento de quase 20 anos e vai ser assim. Se a saúde aumentou o custo, mas o que a gente investe é menor, como é que consegue investir num hospital único, que é a Santa Casa? Então, acho que é muito difícil ainda para a Irmandade e essa intervenção, por consequência, acredito que perpetuará ainda por mais tempo. Porque ele, na prática, ele não deixa de ser nosso hospital, ele não deixa de ser um hospital por gestão pública, né, com seus deveres. Agora, vereadora, quando começou o assunto da intervenção, o prefeito Isaías tinha um plano para entregar a Santa Casa com as dívidas quitadas. Sim. Ele deixou bem claro que a gente não vai conseguir quitar uma dívida de 100 milhões em apenas 6 meses, mas existia um plano. O que aconteceu que agora está dificultando a Irmandade de assumir? O poder público iria assumir essa dívida de 100 milhões. Entre aspas, daria 0 para a Irmandade. Mas a contrapartida seria ter uma ajuda para essa Irmandade, essa é a proposta do Executivo, com entidades, a princípio acadêmicas, mas que iriam utilizar OSs. Né? As duas faculdades de medicina ao lado, né, que eu havia até procurado anteriormente, as duas faculdades, para trazer para o Executivo para trabalhar a lógica da atenção básica, que também é outro problema que a gente tem com falta de médicos nas UBSs, o Executivo achou por bem trazer essa lógica para a Santa Casa. Só que também é difícil para uma OS de cunho, né, que está na retaguarda de uma faculdade, também administrar com caixa zero praticamente. Né? A dívida o poder público assume, mas é um hospital enxuto sobre ainda a gestão dessa Irmandade, que tem posse dessa propriedade de outras que são da Santa Casa, e a OS não tem como gerenciar isso também. E sobre um olhar
vamos dizer assim, de todo o executivo. Porque por mais que ele assuma a dívida, ele continua sendo um cogestor dessa Santa Casa. E aí, quando a gente fala dessa questão das dívidas da saúde, teve o corte do programa Mais Médicos, que Sim. implicou, né, na ingestão de mais dinheiro, de tirar dinheiro de outros lugares e colocar na saúde. Quando saiu os Mais Médicos, né, primeiro os cubanos e agora os Mais Médicos, e estamos retornando com o Brasil por aí, né? O Médicos pelo Brasil, o governo federal ele escolheu, vamos dizer assim, algumas áreas para investir. E o estado de São Paulo como um todo ficou aquém, né? Pasme, o governo federal acha que nós, como somos potências industriais, devemos arcar com a nossa despesa e do resto do país, né? Porque quem não tem outro município de outro estado que vem usufruir da saúde do nosso estado. Só que essa conta, quem paga somos nós. E a conta não fecha, né, e doutora? E não fecha, né? Nós subsidiamos, mas não fechamos. Com isso, os municípios, cada vez mais, têm que arcar. Se o governo federal ele não paga mais o médico, quem paga essa conta é o município. O município de Jacareí, por exemplo, com a saída de quase 20 médicos, ele teve que pagar isso. Ele que teve que pagar 20 médicos com salário que é muito maior do que o meu, que eu sou de carreira, por exemplo, concursada. Com uma receita que cada vez está menor. E aí como é que eu consigo pagar os 100 milhões de dívida? Então é uma bola de neve. E isso dá uma insegurança econômica para qualquer empresa, qualquer OS que venha fazer gestão aí. Agora, vereadora, falando um pouco da saúde, você como cuida dessa pasta e também foi uma das propostas de governo, né, uma das principais propostas de governo do Isaías. Agora a gente sabe que surgiram esses impasses, essas questões, mas como é que você avalia a questão da saúde atualmente, esse ano, aqui em Jacareí? Pergunta difícil, porque assim, é tudo uma cascata. A gente falou do impacto que tem o não investimento do governo federal sobre todos os municípios, todos. Com o crescente aumento do desemprego, nós também não contribuímos. E a receita de qualquer prefeitura depende do imposto, depende das empresas investindo. É isso que gera o investimento na saúde. E aí impacta, né? Você tem uma saúde onde tem menor investimento, tem menor dinheiro, mas você também tem a migração de vários municípios para serem assistidos. Porque aumentou o desemprego, ele saiu do convênio SUS. Só que você não tem mais médico, tem menos investimento e mais população para atender. Desempregada. Né? Sem possibilidade até de comprar medicamento. Com isso, não fecha a conta. É impossível qualquer município conseguir honrar, né, as angústias de todos nós. Então, algumas coisas eu posso dizer que melhoraram em relação à organização da saúde, melhoraram. Mas num todo a saúde, o meu ponto como profissional de saúde, eu acho que teve uma piora na qualidade ofertada. Aí eu não posso dizer que é má gestão, mas uma dificuldade nacional mesmo, estadual disso. Porque, volto a dizer, o município paga os impostos, mas os impostos que chegam até o federal e o estadual não voltam. Um dos grandes problemas justamente foi a falta de arrecadação, né? Foi previsto um número X para arrecadação, isso não aconteceu. Inclusive, por isso mesmo, a Prefeitura, a Câmara Municipal, enfim, os órgãos públicos entram em recesso a partir do dia 13, justamente para tentar equilibrar essa conta que não fecha. Exatamente. E olha, a partir de 2020, a disciplina de educação financeira será obrigatória nas escolas, de acordo com o MEC. E a boa notícia é que algumas escolas de Jacareí já ensinam em sala de aula como lidar com as finanças. Olhos atentos no professor numa disciplina cujo tema central é a matemática, mais precisamente a educação financeira. Mas aqui nesta sala de aula, que fica numa escola municipal do bairro Jardim Paraíso, o assunto fica mais dinâmico e fácil de entender.
Isso porque a atividade dos alunos consiste em resolver situações problema do dia a dia deles, priorizar aqueles gastos essenciais que não tem como a gente fugir, como conta de água, luz e alimentação. E não é que eles gostam e dão até dicas para os pais em casa? Na hora de ir no mercado, comprar alguma coisa, né? Em vez de comprar mais caro, dá uma pesquisada antes de comprar. Eu e minha mãe, a gente foi no supermercado, né, para comprar algumas decorações. Aí ela ia comprar o sininho de Natal, né, muito caro. Aí eu falei assim para ela que era melhor economizar, porque aí depois ia ter dinheiro pra gente comprar mais alguns presentes também. Eu aprendi que a gente não pode gastar muito dinheiro, senão a gente não vai ter, porque a gente precisa para pagar as contas, comprar as coisas, o essencial. A partir do ano que vem, a disciplina de educação financeira será obrigatória na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Este é um dos temas transversais, ou seja, que são obrigatórios e que estão previstos na Base Nacional Comum Curricular. A ideia é trabalhar com os estudantes cálculos de porcentagem, taxação de juros e até aplicações financeiras, para que as crianças, adolescentes e jovens tenham a consciência desde cedo do valor do dinheiro. A gente percebeu que não passamos no passado com esse tipo de situações, problemas. A gente não aprendeu a se preparar para o futuro, tá certo? Então, assim, para que essas crianças no futuro não passem por problemas financeiros, a gente vai trabalhando situações do dia a dia para que eles vão aprendendo a lidar com esse dinheiro. Eles sempre têm que saber que o dinheiro não pode acabar do nada. Cuidar de sua saúde financeira para não ter dores de cabeça. Essa é a ideia. E de acordo com o Ministério da Educação, estados e municípios terão autonomia administrativa, financeira e didático-pedagógicas asseguradas pela Constituição Federal para poder aplicar esta metodologia. Talvez seja um caminho, né? A gente educar as crianças aí já saberem lidar com dinheiro para daqui 1 ou 2 gerações a gente não tá discutindo problemas como esse, que falta dinheiro para fechar a conta, não só da gente enquanto cidadão, mas também do poder público. Exato. Falando ainda sobre um pouco dessa questão de investimento, as emendas impositivas já foram definidas, né? As últimas, e vocês já estão em processo de definir as próximas. Exato. Porém, tem um impasse aí, né? De que as primeiras ainda não foram colocadas. Não foram contempladas, exato. Eu, das minhas emendas, uma foi contemplada, que já estava no plano da Conferência Municipal, na última Conferência Municipal já tinha sido apontado. Dentre as outras, inclusive algumas simples, até por conta dessa questão do orçamento, não foram ainda contempladas. Eu entendo que vai ser um pacotão de 2 anos, 3 anos, que será contemplado ao mesmo tempo, quando tiver um pouquinho mais de folga, se é que isso vai acontecer, de receita para ser contemplada essas emendas impositivas. Nós todos vereadores, a gente pensou também de uma forma mais justa, né, juntando emenda de cada um para seguir até o plano do governo, para não onerá-lo mais ainda, que a gente sabe que está difícil. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente tem muitas coisas acontecendo fora da área da saúde, que a doutora atua também na questão cultural. Uma delas é a questão dos parklets, que a gente é uma obra, no caso, mas que influencia totalmente a cultura. Os parklets, que são áreas ali nos espaços de estacionamentos de bares, enfim, justamente proporcionam esse momento de recreação. Como é que tá? Em que pé que tá esse projeto aí? Após ser aprovado, né, um dos bares já foi aprovado a planta e já vai começar a construção do nosso primeiro parque aqui na cidade. É na região do Santa Maria, esse primeiro que foi aprovado. Primeiro, viu, gente? De muitos. Mas é muito legal mesmo. Tem uma área de interação social, uma área pública, mas gerenciada pela empresa, pela barzinho ou livraria, o comércio que vai lá construir, né, com autorização do poder público, mas que pode interagir toda a comunidade ali no entorno, né? Inclusive, de acordo com a adequação, você pode pensar numa área de sustentabilidade, né? Passeio de bicicleta, locar a bicicleta, arborismo ali ao entorno, paisagismo, e interagir.
idosos, crianças, mulheres e homens. Eu acho o primeiro vai ser... Eu estou ansiosa para estar lá na primeira inauguração e vamos mais, né? Avisa a gente que a gente quer estar lá também. Exatamente. Bom, a gente faz mais uma pausa aqui na nossa conversa para contar a história de uma professora e um cozinheiro que começaram este ano um projeto social que tem como objetivo levar instrução e orientação em diversos assuntos para crianças, jovens e também adultos. Conheça agora o projeto Viva Boa Vista. O bairro Santo Antônio da Boa Vista, na região sul de Jacareí, é um dos locais mais carentes do município. E foi exatamente aqui que nasceu um projeto social em 2019, o Viva Boa Vista. O casal Gladys e Ricardo teve a ideia de levar ao povoado várias atividades gratuitas, como aulas de culinária e dança. Eu fui vendo a necessidade, eles sempre traziam que queriam fazer algumas coisas, lazer, não tinha no bairro, algumas meninas ficavam dançando balé na hora do intervalo, e aí eu fui vendo, poxa, tem tantas pessoas aqui, né, que a gente pode ajudar ou até realizar o sonho, e foi quando a gente fez alguns eventos aqui na comunidade, e depois eu e meu esposo falamos, não, vamos alugar uma casa e vamos montar o projeto. A alegria maior é estar desenvolvendo o meu trabalho, fazendo com que a criança se sinta valorizada, principalmente na área que eu atuo, que é a gastronomia, tá? E a desenvolver a questão do trabalho, de sonhos, de planos, e que as crianças venham sonhar cada vez mais e a ter uma profissão. Ricardo faz as vezes do mestre Cuca nas aulas que acontecem na cozinha. Aqui, por exemplo, ele ensina as crianças a fazerem mousse de maracujá. São meninos e meninas que não teriam como participar de uma escola particular e têm no Viva Boa Vista a chance de se inspirarem e aplicarem os ensinamentos em casa. Eu já aprendi a cozinhar, né, fazer um monte de comida e a dançar também. O que mudou desde que você começou aqui até agora? O que você já aprendeu, o que você já fez na sua casa? Eu aprendi a dançar, aprendi a fazer comida, aprendi a fazer doces, várias coisas. E não é apenas a culinária. As crianças aprendem balé, e todas uniformizadas. As aulas, que acontecem na garagem da casa alugada, são um dos orgulhos dos pais dos alunos. Quem vê a sua filha dançando e se aperfeiçoando na modalidade, só tem elogios para dar. Até porque os adultos também participam do projeto. Aqui, eles estão numa roda de conversa que esclarece dúvidas jurídicas. Faz com que a minha filha participe, né? Ela tem aula de balé, de culinária. É uma maneira que eu tenho de estar proporcionando para ela algo que eu não poderia proporcionar financeiramente, né? E a gente sempre teve o sonho de que ela pudesse participar de aula de balé. E agora a gente vê ela toda arrumadinha, toda assim, a gente se sente realizado, né? Mas quando eu tive o privilégio de vir aqui, né, inscrever meus filhos no projeto, e eu vi que era totalmente tudo aquilo que eu pensei, né? Também entrei no projeto também, estou fazendo aulas de bordado, de crochê. Meu filho faz futebol, o de 9 anos, o outro está na culinária. Eu também estou no projeto, faço parte aqui também, e só tenho a agradecer, porque a gente está vendo cada vez mais a produtividade, né? Tá vindo muitas coisas boas para cá, para gente, e tem que agradecer eles também que vieram para cá, dar essa oportunidade para gente, porque aqui não tinha nada disso, né? Isso possibilita até a cultura, o lazer, coisa que a gente não tem muito acesso, né? E nós aqui do bairro somos dependentes de ônibus. E se a gente for colocar o nosso filho no Educa Mais, lá no centro, a gente tem que ter o transporte para estar indo para lá. Aqui não, aqui a gente tem um balé, tem várias oficinas e a gente fica aqui mesmo. E aqui a qualidade é ótima também. O Viva Boa Vista também tem atendimento com uma psicóloga, aulas de futebol e informática. O projeto faz eventos para angariar fundos para manter em pé o ideário proposto pelo casal Gladys e Ricardo. O que importa para eles é transmitir alegria e dar um pouco de esperança a cada um dos envolvidos. E a gente também tem oportunidade nas oficinas e para nós é muito válido, só soma.
nos acrescenta muito o projeto que continue mais e mais, né? E com mais oficinas, porque o bairro é muito carente. O bairro necessita, sim. É uma iniciativa maravilhosa, né? Uma iniciativa boa e que cresça, que só tem a somar nas nossas vidas. Tem um diferencial, né? Então a gente fica muito contente e, além de tudo, a gente não tem esse gasto financeiro, né? É próximo da nossa casa, a gente não tem que gastar com transporte, a gente é muito bem recebido, tanto as crianças como os adultos. Aqui é como se fosse uma casa mesmo para estar acolhendo. A gente tem recebido informações e também elogios, porque eles têm gostado muito das aulas, tanto culinária como bordado, como balé. E é muito gratificante ver o retorno das crianças e também dos pais. É surpreendente e emocionante, né? De fato, eu fico muito emocionada de ver o que a gente já está fazendo, né? E esse impacto que está causando na vida dessas crianças, dos adolescentes e das famílias, porque elas já começam a perceber que isso tem ajudado, né? Então é emocionante. Essas ações motivam a gente, né? Dá um pouquinho de esperança. Exatamente. Doutora, agora falando um pouco de um pré-projeto seu, que em relação à regulamentação de comida de rua, né, principalmente os food trucks, que esbarra em um projeto que já foi aprovado, que é o Código de Defesa do Empreendedor, né? Como é que tá esses dois projetos? Então, o Código de Defesa do Empreendedor, que é justamente desburocratizar o processo para você abrir uma pequena e uma média empresa, né, que hoje no nosso município, dependendo da empresa, ela pode demorar de 3 meses, 6 meses, e há algumas que dependem da vigilância, infelizmente, até quase 1 ano, né, que a gente tem um único fiscalizador para o município para isso. Não dá para uma empresa alugar um ponto, fazer toda a estrutura e esperar tudo isso para poder abrir as portas. Fecha, já nasce fechada. Está caminhando junto com o executivo para justamente a gente facilitar essa desburocratização. Com isso, também estimula os food trucks, que são pequenas também empresas e de baixo risco, né, seguindo a Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada há pouco tempo no governo federal, a estruturar e descentralizar também ações em bairros mais afastados ou até mesmo no centro, o pequeno comércio, né? Tornar mais atrativo, estimular, fomentar o comércio, fomentar o movimento da população, incentivo ao consumidor também a consumir na nossa cidade, não só o jacareense, mas outros também municípios, investir na nossa cidade. A gente está numa situação econômica onde não temos muito investimento de empresas, de multinacionais, né? Temos o Risco Brasil cada vez aumentando, então as empresas multinacionais não estão investindo aqui. Então, o que gera economia, o que gera fomento para os municípios, o que estimula a receita é a gente tornar menos burocrático o investimento e abertura de empresas pequenas no nosso município, bem como também os pequenos comércios, como artesanato, food trucks, pequenos bares, cabeleireiros no fundo de quintal, manicure, comércios que pode agregar um outro trabalhador, que gera um outro empregado. Se eu abro uma porta, eu consigo estimular outro a trabalhar junto comigo, então diminui o desemprego com baixo custo e estimula o consumidor a investir ali. E é receita para o município, porque se eu desburocratizo, eu registro aquela empresa naquele município. E tenho recursos, gero renda, gero recursos para a saúde, para a educação e assim vai. Doutora, só antes da gente... Nosso tempo está quase acabando, mas essa semana foi divulgado um dado numa das mídias impressas aqui da região que fala que muitos funcionários públicos foram afastados do serviço por conta de
problemas psicológicos, efeitos emocionais, né? E muitos alegando aí a questão do assédio moral, a prefeitura nega, né, que exista esse assédio moral. A senhora que trabalha, né, que está ali dentro, realmente é um grande desafio para o servidor público essa questão emocional? Eu fiz um pedido de informação sobre isso, né, dos servidores, porque no dia a dia, como eu atendo ainda, estou atendendo dentro do serviço público, eu atendo tanto a população como o servidor que também é a população. E, de um modo geral, as doenças psiquiátricas, a depressão, os burns, assim, do pânico, aumentaram enormemente para a população no modo geral. E o funcionário, ele lida diretamente com a população, o dia a dia. Então, quando você tem coação tanto do servidor, né, do seu gerente, do seu chefe, mas também da população que está angustiada, está lá sofrendo, que chega numa unidade de saúde ou chega no pronto atendimento e, infelizmente, acaba jogando suas angústias com aquele servidor como se fosse a última tábua de salvação. É como guerra, né? Eu estou lá no meio da guerra, eu tenho que me salvar em linha de frente, eu tenho que salvar e eu posso levar a bala a qualquer momento. Eu fico com medo com qualquer coisa que possa acontecer ali do meu lado. E o servidor público está sofrendo isso. Principalmente a saúde, a saúde e a educação, porque ela está se responsabilizando pela saúde e educação dessa população que hoje está sem emprego, que não tem dinheiro para o medicamento, não tem dinheiro para comer. E ela também é essa população que recebe pouco e cada vez mais onerada e responsável pela saúde do outro. Então, a gente teve esses dados alarmantes de quase 500 afastamentos em 9 meses nesse ano. Cobrei muito isso, estou cobrando muito isso do governo, né, municipal, porque a gente precisa fazer ações de suporte a esse servidor. Porque se esse servidor continuar ainda doente da forma que ele está, como é que ele vai atender um paciente psiquiátrico, um paciente com depressão que está na rua? Não tem como. Ele não tem nem condições físicas e emocionais para atender o outro. São muitas questões para resolver no ano que vem, né? Nossa, bastante. Muitas questões com relação à saúde de um modo geral, a saúde emocional do modo geral, a saúde financeira do modo geral. E é como eu sempre falo, tudo implica na saúde. Se eu não tenho emprego, a saúde é atingida. Então, eu enquanto vereadora, eu tenho que legislar para poder gerenciar mais empregos, que aí é o Código do Empreendedor. Se eu não tenho suporte para as famílias, e aí a questão do idoso, eu tenho que dar suporte para o idoso, porque se ele não tem suporte, ele fica doente, e a família fica doente junto, e a família precisa sobreviver. Então, precisa ter centro-dias para que esse filho possa trabalhar, e com segurança, né? Se eu não tenho educação, eu não ensino a educação financeira, como a gente falou, e continuo gastando mais, cada vez mais endividado e mais deprimido eu fico. Se eu não tenho casa ou transporte, eu cada vez mais também, eu me sinto muito mais rebaixado, muito mais aquém e mais doente eu fico. Então, ser um profissional de saúde, ser uma legisladora que se diz com a bandeira da saúde, a bandeira é de todas, né? Desde segurança, saúde, habitação, tudo. Tudo ligado. Tudo ligado. Porque sem tudo, inclusive o lazer, eu não tenho saúde. Vereadora, obrigado pela sua presença. Bom dia para você. Obrigada, Um pouquinho de esperança, né, para 2020. Sim. Precisamos. Esperança e muita arregaçada de manga e trabalho. É isso sempre. Bom dia a todos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conversar sobre os projetos que estarão na pauta da sessão ordinária que acontece hoje à noite. O Bom Dia volta já. Quando eu assinei a carteira, descobri que tinha 13º salário, fiquei muito feliz. Era bom demais ser verdade. 13º salário ajuda muito no final do ano, né? Ajuda com as festas de família, presentes. É um bom agrado para o trabalhador, que trabalhou tanto o ano todo, né? A Constituição Cidadã assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o 13º salário. Poxa, eu não sabia que o 13º salário veio com a Constituição de 88. Fico muito feliz de saber e acho que a gente merece, né, esse benefício no final do ano.
afinal a gente trabalha tanto. Viu? Assim como o Thales, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951 5614. Estamos de volta e você confere agora alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores. Está no ar o Momento Legislativo. Bom, a Sônia Patas da Amizade, do PSB, quer saber os resultados práticos da aplicação da Lei Bille,
que tem objetivo coagir e punir quem comete crime contra os animais. Próximo vereadora, a doutora Márcia Santos, do PV, ela pede reparos na confluência da Avenida Gilberto Moreira com a Rua Vitória, no bairro Vila Aprazível, na região central aqui de Jacareí. O último vereador, Abner de Madureira, presidente da Câmara, pede manutenção nas vigas de metal dos corrimãos instalados no Parque Linear Caçununga, no bairro Campo Grande da região oeste. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho de todos os vereadores através do nosso site, que está aparecendo aí para você aí embaixo, jacareí.sp.leg.br. Probleminha aí com a nossa transmissão, mas voltando aqui ao normal, hoje à noite, a partir das 18 horas, vai acontecer a 39ª sessão ordinária deste ano, sessão que é a penúltima de 2019. E para conhecer os projetos que serão votados e também o que será discutido, nós estamos recebendo o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Romero, seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia, a todos. São 2 projetos só na sessão ordinária de hoje à noite, mas tem também em tribuna livre, tem uma sessão solene e tem também a leitura do relatório da CPI sobre o sumiço do dinheiro aqui das contas da Câmara. Bom, então vamos ver qual que é o primeiro projeto, pedir para o pessoal colocar aí na tela para a gente. É o veto, a lei que cria a controladoria interna da Câmara e cria também respectivos cargos. Projeto de autoria do prefeito Isaías Santana, será discutido e provavelmente votado hoje. Então, esse projeto, o prefeito vetou esse projeto da criação da controladoria interna por conta basicamente do valor do salário do cargo de controlador, que não é compatível com o mesmo cargo que tem na prefeitura. Então é muito provável que a Câmara acate o veto do prefeito Isaías na sessão de hoje e faça essa correção no valor do salário e coloque um outro projeto para votação, ou na próxima sessão, ou a partir de fevereiro do ano que vem, para poder então reformular essa questão que foi apontada pelo prefeito Isaías e então fazer a criação da controladoria interna e criar então o respectivo cargo de controlador por meio de concurso público. Então, na sua opinião, esse projeto vai passar e eles devem acatar o veto do prefeito, porque realmente a discrepância entre o salário da Câmara com o da prefeitura é uma discrepância grande. Então eles devem acatar o veto e então reformular esse projeto, corrigindo esse valor do salário, que deve ser por volta de R$3.000, fazer um outro projeto então para ser votado aí com todos os números certos, para então criar a controladoria e então o cargo por concurso público. Bom, a gente volta a conversar com você sobre os outros assuntos, mas agora a Câmara Municipal de Jacareí sediou uma palestra com o tema segurança. Os funcionários do Poder Legislativo aprenderam algumas dicas sobre como se proteger no dia a dia e também em casa. Acompanhe. A Câmara de Jacareí recebeu uma palestra com o tema de segurança para os cidadãos. Representantes de uma empresa privada falaram sobre como se proteger e proteger a família em algumas situações de risco, como, por exemplo, tentativas de invasão à casa. E, acima de tudo, você precisa fazer a sua parte. Hoje, a gente terceiriza a responsabilidade para as empresas de segurança, terceiriza para o Estado e deixa de fazer o básico, que é acompanhar o seu filho na escola, que é procurar saber com quem ele está se comunicando, com quem ele está andando. Quem acompanhou o evento aprendeu técnicas para perceber se há algo de errado na residência, os números de telefone certos para ligar em situações de roubo ou furto e dicas de como tentar evitar subtrações causadas pelos assaltantes. Quem viu a palestra gostou das informações. A gente vê no dia a dia que as pessoas ainda tendem a achar que não vai acontecer com elas, né? Só com o próximo. E não é bem assim. A gente tem que tomar devidos cuidados, até mesmo para a nossa própria segurança mesmo, segurança das pessoas que estão com a gente, né? Então vale a pena a gente primar por essas palestras muito importantes. A gente agrega muita coisa, né? Foram apresentados ainda recomendações e instruções para deixar a casa mais segura durante as viagens e foram esclarecidos algumas dúvidas do público. A aproximação na residência, a ver a própria segurança da própria vida, trazer a própria segurança para ela. Então, chegando em casa, prestar atenção, movimentos que a gente fala, suspeitos, entendeu? Chamar o 90, prestar atenção porque a vida hoje é o bem mais importante que nós temos. Então, nós trazemos aqui na palestra hoje e conscientizar o pessoal que veio hoje, a conscientização da própria segurança da própria vida
e o patrimônio que tem. O maior interessado acaba sendo a gente. Você está cuidando do seu patrimônio, da sua família. E, embora existam empresas hoje que oferecem muitas ferramentas, a gente precisa aprender a usar essa ferramenta também. Voltando aqui no estúdio, Romero, então a gente tem mais um projeto que é uma discussão da LOA, né? Isso, é a Lei Orçamentária Anual do Município, é o projeto que deve gerar mais discussão na sessão de hoje, que é, na verdade, o apontamento do orçamento da Prefeitura para o ano que vem em relação às várias secretarias, às obras do prefeito Isaías Santana. Não tem a ver nada com o empréstimo que foi feito com o CAF, são duas coisas diferentes. E também não tem a ver com a emenda impositiva que os vereadores também vão propor para o ano que vem. É uma discussão que provavelmente todos os vereadores devem falar, porque cada um vai puxar um pouco para o seu bairro ou para a sua especialização. No caso da Márcia e do Rodrigo, que são médicos, vão falar da saúde. Então é a primeira discussão do projeto. A primeira é hoje, a segunda é na sessão de quarta-feira que vem, que é a última do ano. E deve dar mais debate aí por conta de remanejamento de orçamento, a porcentagem que é usada para uma secretaria para outra. Então, que deve gerar mais discussão. Que vai tomar um pouquinho mais de tempo da sessão. Isso, que provavelmente todos os vereadores vão falar. Além desses dois projetos, também vai ter tribuna livre, enfim. Mas tem uma leitura aí da CPI que é relacionada aos 317 mil que foram fraudados, né? Foram roubados aqui da Câmara Municipal. E agora vai ter uma análise, uma leitura final aí de como foram as análises desse crime que aconteceu. Isso, a CPI ela já está se reunindo faz 3 meses. O relatório foi finalizado essa semana, a semana passada, e vai ser lido integralmente durante a sessão de hoje. Os 3 vereadores que fazem parte da CPI fizeram esse relatório, onde vão apontar para o Ministério Público os principais investigados, os principais denunciantes, e vão apontar se houve culpado ou se não houve culpado. A Câmara não pode condenar ninguém, não tem essa prerrogativa de penalizar as pessoas. Então, o papel dela é fazer essa CPI, entregar a CPI para o presidente da Câmara, ler integralmente aqui e enviar, então, para o Ministério Público tomar as devidas providências. Então, ressaltando que cabe ao Ministério Público punir quem for realmente o culpado de toda essa história. O documento, que é o relatório, ele é encaminhado diretamente para o Ministério Público como documento oficial do Poder Legislativo e, por meio dele, o Ministério Público, então, continua as investigações pelo rumo que o relatório vai dar para o Ministério Público e daí ele vai decidir se condena ou não a pessoa envolvida ou os denunciados que forem envolvidos nesse episódio. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre as pautas da sessão ordinária de hoje. Agora a gente faz um intervalo para conferir as vagas de emprego disponíveis no PAT, o posto de atendimento ao trabalhador aqui de Jacareí. Mas, eu tô enxergando. Hoje você encontra no PAT 4 vagas para atendente de lanchonete, 1 vaga para auxiliar de estoque, 1 vaga para azulejista e 2 vagas para pintor de obras. Outras oportunidades você confere em jacareí.sp.gov.br ou pessoalmente no Atende Bem, trabalhador que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Dados oficiais divulgados pelo INPE revelam que houve um aumento de 30% na taxa de desmatamento da Amazônia legal no último ano, no período entre agosto de 2018 e julho deste ano, numa tentativa de apontar soluções que combinem preservação da floresta e desenvolvimento agrícola, social e econômico. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados promoveu um seminário sobre a Amazônia. De agosto do ano passado a julho desse ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou aumento de 30% no desmatamento da Amazônia. O dado oficial, medido pelo sistema de satélite PRODES do governo federal, corresponde a uma área devastada de quase 10 mil quilômetros quadrados. E muito do que foi destruído estava dentro de reservas indígenas. 30% dessas terras indígenas com maior número de avanço de desmatamento estão concentrados os povos indígenas em isolamento voluntário de recente contato. O deputado Ayrton Faleiro mora em Alter do Chão, no Pará,
uma vila localizada às margens do rio Tapajós, que sofre com a especulação imobiliária e foi atingida em setembro pelos incêndios que avançam pela Amazônia. O deputado Faleiro defendeu a ONG Saúde e Alegria, que atua no desenvolvimento de projetos socioambientais na região amazônica. Nessa semana, a Polícia Civil do Estado do Pará prendeu 4 brigadistas da organização não governamental sob acusação de que eles teriam preparado os incêndios criminosos em Alter do Chão. O governo brasileiro, que disse que quem estava botando fogo na Amazônia eram as ONGs, eles trabalharam para construir um sujeito responsável, uma vítima, né? E uma narrativa. Vamos pegar essa brigada, transformar eles como criminosos. Então, para mim, é uma armação. Deputados como Marcelo Brum, ligados ao governo e que não participaram do seminário, defendem o ponto de vista contrário. Há muitos interesses por trás dessas informações, dessas divulgações de campanhas internacionais. O Brasil, por longos anos, esteve muito à mercê de exploração internacional. Na verdade, eu tenho falado que não estão preocupados com a Amazônia, mas sim com o que está, com a riqueza que tem na Amazônia, especialmente no subsolo, o que está no solo da Amazônia. Há um interesse internacional de exploração. Por isso, toda essa divulgação internacional do estrangeiro, divulgando coisas que não tem nada a ver com a proteção da Amazônia. Paulo Barreto, pesquisador do Instituto Amazon, lembrou que o Brasil já reduziu o desmatamento na Amazônia em 83% entre os anos de 2003 e 2012. Barreto também afirmou que a Amazônia tem muitas áreas desocupadas que já foram desmatadas e continuam vazias. Para ele, essas terras poderiam ser aproveitadas para a agricultura, sem a necessidade de se arrancar mais árvores. No Brasil tem aí 52 milhões de hectares nessa condição, então tem muita área para a gente produzir de uma forma melhor. A gente consegue reduzir desmatamento e crescer a economia rural da Amazônia. A gente conseguiu descolar a taxa do desmatamento que vocês veem aí em vermelho do valor da produção agropecuária da região. A audiência foi interativa e o público participou com perguntas pelo E-Democracia. A Roberta quis saber detalhes sobre a punição para quem comete crime ambiental. A resposta veio na hora. A lei de crimes ambientais é branda. Não seria interessante melhorar o conteúdo da lei de crimes ambientais para proporcionar melhor reparação? Não é necessariamente branda se a gente pensa, por exemplo, no valor das multas, que é relativamente alta. A grande questão é a aplicação, né? Não é você ter penas mais altas, mas se ela é aplicada rapidamente. Então, acho que esse é um problema. A arrecadação já era, o trabalho do Tribunal de Contas mostra que é de menos de 3%, 5%. Então, a aplicação das multas é ridícula. Há mais de um ano parada, a revisão do plano diretor aguarda a homologação da Justiça para finalmente ser retomada aqui em Jacareí. Um termo de ajustamento de conduta foi assinado ontem pelo prefeito Isaías Santana, a Defensoria Pública e também o Ministério Público. O documento estabelece critérios para que o procedimento possa ser realizado em comum acordo entre os órgãos. De acordo com o defensor público Bruno Miragaia, entre as condicionantes estão a contratação de uma entidade de ensino para a metodologia, a formação de grupos de trabalho e para promover todo o suporte ao procedimento. Segundo ele, a Univap deverá ser a responsável pelo trabalho. As condicionantes ainda abrangem a atualização do plano de habitação de interesse social dentro de 2 anos. No mesmo prazo, um plano de redução de áreas de risco. Isaías disse que com a assinatura foi inaugurada uma nova etapa de um diálogo com o Ministério Público e também a Defensoria, que por muito tempo aí estava em conflito. E o prefeito também comentou ainda que aguarda essa homologação pela juíza para recuperar mais de 1 ano perdido e corrigir a defasagem de 20 anos de legislação urbanística. Será que a novela chegou aí
nos capítulos finais, Romero? Agora tem que esperar a homologação da Justiça desse acordo que foi assinado ontem, né, entre as três partes, a Prefeitura, o Ministério Público e a Defensoria. Como você disse na nota, é um processo que se arrasta há mais de um ano, que o prefeito já teve acusações recíprocas, o prefeito acusou a Defensoria de ser partidária, a Defensoria acusou o prefeito de não fazer as audiências como são previstas em lei. Então, ficaram trocando acusações, mas agora parece que se resolveram algumas questões. Há algumas discordâncias ainda que deverão ser acordadas mais para frente. Mas com essa assinatura desse termo ontem pelas três partes, é muito provável que a partir de agora, entre janeiro e fevereiro, comece a correr de novo o plano diretor da cidade de Jacareí, que estava interrompido, e com a ocorrência desse plano diretor, também o plano da mobilidade urbana, que também estava parado por causa do plano diretor, também volte a acontecer em Jacareí normalmente. Vamos esperar então se a Justiça homologa esse documento, e se homologar, a partir de então vai estar livre para o plano diretor continuar acontecendo. E também entra nisso a questão das obras do CAF, né? Aí a terceira ponte, também a ligação ali do bairro Meia Lua, que não vai precisar mais ser o acesso totalmente pela Dutra. Então essas obras que já estão aí, parece que licitadas, elas são as primeiras a serem colocadas em prática. Porque depende do plano diretor acontecer. Como o plano diretor estava suspenso, as obras também não poderiam acontecer, mesmo com o dinheiro na conta da prefeitura. Agora, com essa homologação, é provável que o plano diretor então volte essas reuniões e a partir daí as obras comecem a acontecer em 2020. Nós vamos acompanhar todos os processos e vamos sempre trazer para você com o máximo de transparência. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a questão da Santa Casa e da intervenção, e hoje a gente tem o uso da Tribuna Livre também em relação a esse assunto, né, Romero? Isso, a Maria Luísa Portumelo, ela vai falar durante 15 minutos, logo no começo da sessão ordinária, para atualizar como estão os trabalhos da Irmandade da Santa Casa, que é a provedora que a Prefeitura está negociando se libera ou não. Já prorrogou por 6 meses aí essa não devolutiva para a Santa Casa. Ela deve falar, então, da dívida da Santa Casa de 100 milhões, como estão atualmente os trabalhos da Irmandade e essa parceria com a Prefeitura, e as perspectivas para 2020, se provavelmente vai devolver para a Irmandade ou não, essas rusgas com a Prefeitura em questão de dívida. Então ela deve explanar sobre isso durante 15 minutos, logo no começo da sessão ordinária. E tem sessão solene também, que é relacionada ao comércio aqui da nossa cidade, que entrega o título, o certificado de comércio nota 10. Isso só valem para empresas que estão há 10 anos ou mais aqui em Jacareí. Cada vereador indicou uma empresa dessa categoria de mais de 10 anos. Também é uma sessão solene que deve acontecer logo no começo da sessão ordinária. Algumas empresas que eu anotei aqui que vão receber esse prêmio é o Bazar Shalom, a corretora de Obel da Didos, a panificadora Trigo de Prata, Vila Comércio, Estação do Suco. Enfim, são 13 empresas que vão ser contempladas com esse prêmio, cada uma indicada por um vereador, que estão aí há 10 anos ou mais sediados aqui em Jacareí. Fazendo um resumo geral então da sessão hoje, Rodrigo, 2 projetos, uso da Tribuna Livre, leitura da CPI e a sessão solene. Isso vai ser uma sessão que promete ser bastante movimentada por conta de 2 pontos, que é a leitura do relatório da CPI e também o projeto da LDO em primeira discussão. O veto deve ser acatado simplesmente pelos vereadores e eles vão propor outro projeto mais para frente. A sessão solene também deve acontecer no início da sessão, então uma penúltima sessão que deve ser um pouco movimentada aqui na Câmara de Jacareí. Obrigada, Romero, pelas informações. Bom, relembrando que a sessão ordinária de hoje começa às 6 da tarde, às 18 horas. Vocês podem acompanhar ao vivo pela TV ou por nossas redes sociais ou também pessoalmente aqui no plenário da Câmara Municipal. Bom dia para vocês e até sexta-feira. E amanhã, às 9 da manhã, você acompanha a reprise da sessão ordinária e o Bom Dia Jacareí, como a Leilane falou, volta na sexta-feira. Tchau!